Então, hoje, começando aqui um novo capítulo, vamos falar um pouquinho da Torá. A gente, Baruch Hashem, se estendeu bastante, era um capítulo muito longo, falando sobre a Teshuvá, sobre o arrependimento e o quanto a gente tem a obrigação de, Bezrat Hashem, estar sempre melhorando, sempre questionando os nossos atos, sempre procurando aonde dá para melhorar, aonde eu posso, mesmo nas coisas boas que eu já faço na vida, como que eu posso fazer ainda melhor, como que eu posso crescer ainda mais. E Baruch Hashem, eu acho que foi uma excelente preparação agora para o mês de Elul e para Rosh Hashanah, que a gente possa tentar colocar na prática todas aquelas ideias de Teshuvá que a gente aprendeu durante esse capítulo todo. Mas agora, parte da Teshuvá, a verdade é que as duas coisas estão muito conectadas, não tem como fazer Teshuvá se a gente não tem Torá. Quer dizer, através do estudo da Torá, eu posso conhecer o que é fazer o correto, o que é andar nos caminhos de Deus. Se eu não estudar, se eu não me dedicar para conhecer esse manual de instruções chamado Torá, não tem como ser uma pessoa melhor. Como que eu vou me melhorar como pessoa se eu não souber o que é ser uma boa pessoa, o que Deus espera de nós? A gente sabe como o ser humano ele acaba se enganando muitas vezes quando ele acha que ele está sendo uma boa pessoa. Normalmente, Shlomo Amelech ele ensina que os atos da pessoa sempre são retas aos seus olhos. Então, é muito difícil a pessoa enxergar o que ele está fazendo de errado. Para isso, é muito importante o estudo da Torá. A Torá ela tem algumas partes, né, como se fossem, entre aspas, bibliotecas dentro dela. Tem várias áreas que a gente pode estudar a Torá. Tem as áreas de Alahot, né, que é saber as leis. Não tem como a gente guardar Shabat da maneira correta sem estudar na Torá o que é o Shabat, quais são as leis do Shabat, quais são os detalhes de guardar o Shabat. Outra área, por exemplo, é o Mussar. Mussar seria o autoaprimoramento, como a gente pode se melhorar, como a gente pode trabalhar os nossos traços de caráter para Bezrat Hashem, a gente poder melhorar a cada dia mais. Então, várias áreas que a gente pode estudar a Torá. Dentro do Rumash, quando a gente estuda Parashat Shavua, a gente vai vendo quantas informações importantes para a nossa vida. Ontem, a gente estava estudando o Sefer Shimshon. Alguém me falou, Florav, mas nem andou a história. E a verdade é que, pelo lado da história, nem andou, mas pelo lado de conhecimentos, quantas coisas a gente viu de Shalom Bait, de como ser um bom marido, uma boa esposa, como construir uma casa com harmonia. Tudo isso é Torá também, a gente vai vendo. A Torá tem muitos aconselhamentos de como viver a vida, de como a gente deve tomar decisões de vida, como a gente deve se comportar em relação às outras pessoas. Por isso que é uma das bases, a Torá. A gente falou, o mundo ele é sustentado sobre 3 pilares, ala Torá, ala Vodá, ve'al Gmilut Hassadim. Sobre a Torá, sobre o serviço, que seria antigamente os korbanot, os sacrifícios, e hoje em dia seria a nossa tefilá, ve'al Gmilut Hassadim, que são os atos de bondade, os 3 pilares. Vamos agora começar a estudar um pouquinho mais um dos 3 pilares que sustentam o mundo, a Torá, tanto no estudo da Torá quanto no cumprimento da Torá. A gente já falou isso nas aulas, que não adianta a pessoa estudar a Torá só pelo estudo. Óbvio que o estudo ele purifica a gente, ele eleva a gente. O estudo da Torá ele transforma a pessoa numa pessoa mais elevada, mas o principal da Torá é a gente estudar para poder ensinar também para os outros e para poder cumprir. Então, a Torá ela só é completa quando a gente estuda ela com a intenção de poder colocar ela na prática. Não adianta a Torá no museu, não adianta a Torá na vitrine, a Torá tem que estar na nossa vida, transformando a gente em pessoas melhores. Então, assim fala o Orchot Tzadikim, a Torá, Beshlosha Ktarim Nikteru Israel. O povo judeu foi coroado com 3 coroas. Assim está escrito no Pirkei Avot, Keter Torá, Keter Keuná, Keter Malchut.
tem a coroa da Torá, tem a coroa do sacerdócio e tem a coroa do reinado. Keter Keuná Zahabo Aron. A coroa da Keuná, do sacerdócio, essa já está ocupada. Aron Cohen já ocupou essa coroa do sacerdócio, ele e os descendentes dele. Não adianta querer ser Cohen, não adianta nem querer comprar o cargo de Cohen, já está ocupado pelo Aron Cohen e todos os descendentes dele. Shenemar, Veaitá Lou Lezaru Aharav, como Deus falou explicitamente no Sefer Bamidbar, e vai ser para ele e para os seus descendentes que vão vir depois dele, Brit Keuná Olam, um pacto de sacerdócio eterno que nunca vai ser quebrado. Keter Malchut Zahabo David Alav Shalom. A coroa do reinado também já está ocupada, a gente não pode querer ser rei, já está ocupado por David Amelech e seus descendentes, Shenemar, como está escrito no Sefer Teilim, Zaró Leolam Yeh, para os seus descendentes, vai ser para sempre, Vekissó Kashemesh Negdi, e o seu trono vai estar como o sol diante de mim, diante de Deus. Então, da mesma forma que o sol ele vai durar para sempre, assim também vai ser o reinado da casa do Davi. A gente sabe até de uma história, uma parte da história do povo judeu, quando os Hashmonaim, aqueles Koanim que lutaram contra os gregos, eles assumiram o reinado por um certo tempo e eles foram duramente castigados por causa disso, porque o reinado ele já está ocupado pelo Davi e pelos seus descendentes. Mas a gente, Baruch Hashem, quem quiser, tem uma coroa que ainda está disponível, Keter Torah, Areium Munar Veomedu Muhan, Lekol Israel, a coroa da Torá, ela foi deixada e ela está aguardando, ela está pronta para todo o povo judeu, para todo aquele que quiser vestir a coroa da Torá, essa coroa está à disposição, como está escrito no Sefer Dvarim, Torá tzivá lá no Moshe, Morachá Keilat Yaakov, a Torá que nos ordenou Moshe entregou para a gente a Torá, com todos os detalhes, com todas as suas leis, e isso é uma herança para toda a congregação do povo judeu, quer dizer, não é para uma parte específica do povo, a Torá é para todo aquele que quiser receber e colocar ela na prática. Kol mi sheirtze, todo aquele que quer Torá, Yavô veitol, que ele venha e ele pegue a sua porção na Torá, Shema tomar, shotam ktarim gdolim keter Torá. Não pense que aquelas outras duas coroas, a coroa do sacerdócio e a coroa do reinado, são maiores que a coroa da Torá. Não pense isso. Arei hu omer, assim está escrito em Mishlei, Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, ele diz, Bi melachim imloihu, verosnim yehokekut tzedek. Então, através de mim, os reis eles vão reinar e os príncipes vão decretar justiça, bisarim yasoiro, e através de mim os príncipes vão governar, halamata sheketer Torah gadol, miketer keuná, o miketer malchut. Então, através da Torá, os reis eles vão reinar, através da Torá, os juízes vão julgar, os príncipes vão governar, significa que a Torá é o que comanda tudo e, no final das contas, é o que está acima de tudo. Ve'amru, Chachamenu zichronan livrachá, e assim os nossos sábios falam no tratado, no Talmud, no tratado de Orayot, Mamzer Talmid Chacham, Kodem lekohen gadol amaretz. A gente sabe que, dentro do povo judeu, existe, infelizmente, situações de adultério. Um caso que uma mulher ela comete adultério, esse filho, se ela tiver um filho desse relacionamento proibido, esse filho é chamado de mamzer. Mamzer seria, como a gente traduz para o português, como um filho bastardo. Esse filho, obviamente, ele veio de um relacionamento proibido, um relacionamento grave da Torá,
essa criança ele tem um problema espiritual. Infelizmente, ele foi criado, ele foi gerado da pior maneira possível. Então, existe um problema espiritual nessa criança. Mas, mesmo assim, olha o que o Talmud fala para a gente. Se tiver um Talmid Raham, que é mamzer, esse bastardo, que é um grande estudante de Torá, ele tem precedência sobre um Kohen Gadol, que é uma pessoa ignorante. Espera aí, mas como assim, Rabino? Kohen Gadol ignorante? A gente sabe que o Kohen Gadol ele tem que ser maior que os seus irmãos em vários aspectos. Um deles é sabedoria. Então, como pode ser que vai ter um Kohen Gadol, que vai ser um Ama-Aretz, que vai ser um ignorante? A resposta é, muitas épocas do povo judeu, infelizmente, por exemplo, no domínio dos gregos, eles colocavam o Kohen Gadol como um cargo político. Então, eles indicavam mesmo pessoas que não têm a aptidão para isso, que não têm a retidão, que não têm a sabedoria para ser um Kohen Gadol, eles colocavam essa pessoa como Kohen Gadol, era um cargo político que era dado para aqueles que ajudam o Império Grego, aqueles que delatam judeus, aqueles que ajudam no domínio dos gregos sobre o povo judeu. Muitos judeus que se helenizaram, que apoiaram os gregos, receberam esse tipo de prêmio do governo grego. Então, se tiver um Kohen Gadol, que é um ignorante, e um mamzer, um bastardo, que é um Talmid Raham, esse bastardo Talmid Raham, ele tem precedência, ele é um grande estudante de Torá, a coroa da Torá é maior ainda do que a coroa do sacerdócio. Em lecha mitzvah bechol mitzvot shehi shkula keneged Talmud Torah. Não tem nenhuma mitzvah em toda a Torá que tem o mesmo peso da mitzvah de Talmud Torah. Rak Talmud Torah shkula keneged kol mitzvot. Mas o contrário sim é válido. O estudo da Torá é considerado como se ele tem o mesmo peso do cumprimento de todas as mitzvot da Torá. Olha que incrível. A gente está no meio de uma aula de Torá, Baruch Hashem, rabino que fala muito, não para de falar o tempo inteiro. Já fizemos isso uma vez numa das aulas, a gente contou quantas palavras de Torá a gente pode falar por minuto durante uma aula, e saiu mais ou menos 200 palavras de Torá em um minuto. Olha que mitzvah incrível! Em um minuto não tem nenhuma outra mitzvah. A gente vai fazer hesed, vamos fazer bondade. Não dá para fazer 200 bondades por minuto, não dá para colocar 200 vezes tefilim por minuto, não tem como fazer as mitzvot 200 vezes em um minuto, mas Talmud Torah Keneged Kulam, ela tem o mesmo valor que todas as mitzvot juntas, e uma das explicações, primeiro, olha quantas mitzvot a gente faz por minuto, 1 hora de shiurim com o rabino, uau, quantas mitzvot, a gente não tem como medir a quantidade de mitzvot que a gente fez nessa 1 hora. E mais um ponto, Lefisha Talmud Mevili Dei Maaseh. Não dá para cumprir as outras mitzvot, a não ser através do estudo, da gente conhecer, da gente estudar. Então, Talmud Torah Keneged Kulam, o estudo da Torá, ele seria equivalente ao peso de todas as outras mitzvot juntas. O Mashamru Talmud Torah Keneged Kulam, Zé alomed almenat lelamed, lilmod lelamed, lishmor velasot lekayem. Olha que incrível o que fala o Talmud, que a gente tinha começado a aula hoje explicando. O que está falando que Talmud Torah Keneged Kulam, o estudo da Torá, que tem o mesmo peso de todas as outras mitzvot da Torá, é aquele que estuda para estudar e para ensinar. Quer dizer, primeira coisa, óbvio, estudar pelo estudo propriamente dito, o prazer de sentar, de abrir um livro de Torá. Eu vou ser muito sincero, meu dia a dia é muito corrido, eu dou aula numa escola de manhã, tem as aulas aqui na Charei, um monte de coisas para resolver no dia a dia. O melhor momento que tem no dia é quando dá para sentar, abrir um livro do Talmud e ficar 1 hora e meia imerso lá, estudando Torá, discutindo. Baruch Hashem, eu estou num centro de estudos que é aquela gritaria que é a gasolina do dia, isso que enche a nossa gasolina, esse momento do dia, esse prazer
de poder estudar a Torá, de poder discutir, de poder se aprofundar. Quantas coisas a gente vai aprendendo. Eu já estudei esse tratado, estou estudando de novo. Uau! Não tinha entendido isso da outra vez, e mais um pouquinho, e mais uma novidade. Baruch Hashem, passo a passo, a gente vai se aprofundando cada vez mais. Também, estudar Almenat Lelamed, estudar para ensinar para os outros, não guarda só para você a Torá, também transmite isso para frente. Uma das coisas, a gente também comenta bastante no Shurim, vale a pena anotar as coisas que a gente escuta para poder um dia passar para frente. Muitas aulas que eu dou hoje em dia foram anos e anos de aulas que eu fui escutando, que eu fui anotando, e a gente vai pegando um shiur daqui, outro daqui, um pedaço dessa aula, e vai criando as nossas próprias aulas, mas tudo isso baseado em coisas que a gente já estudou. Também a gente deve querer lishmor, guardar a Torá. O que quer dizer guardar a Torá? Guardar não é guardar para a semana que vem. Guardar é a gente cuidar de cumprir as mitzvot exatamente como Deus pediu. Não fazer a nossa Torá. Muita gente quer fazer a Torá do jeito que é agradável para ele. Não. A gente cumpre a Torá, a gente guarda a Torá exatamente como ela foi entregue. Cumprir a Torá com todos os detalhes que foram entregues para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Vê-la só o lekayem, para a gente poder cumprir e poder fazer toda a Torá com todos os detalhes da maneira mais correta, da maneira mais bonita. É para isso que a gente veio para o mundo. O mipnei kviato shel Torah eino yachol lekayem kol mitzvot o beshaa sheino lomed o sekol ma sheyuchal lasot. Olha que incrível. Por causa da constância da Torá, não dá para a pessoa cumprir todas as mitzvot. Quer dizer, a pessoa que está estudando Torá, ele não pode estar cumprindo mitzvot que alguém que está do lado de fora da sinagoga está cumprindo. Tem pessoas que estão do lado de fora fazendo atos de bondade. Baruch Hashem. Quem está dentro do estudo de Torá, essa uma hora que a gente está aqui na nossa aula, a gente não pode estar fazendo mitzvah enquanto eu estou assistindo a aula de Torá. Olha que incrível. Enquanto a gente está estudando Torá, é considerado como se a gente cumpriu todas as mitzvot que eu não posso fazer, já que eu estou estudando a Torá. O Bezé Mare Dato Shechafetz Beasiata Mitzvah, porque através do estudo eu estou mostrando para Deus que eu quero cumprir as mitzvot. Olha, Deus, eu só não estou cumprindo agora, justamente porque eu estou aqui estudando a tua Torá. Então, Deus está vendo a nossa vontade. Ve'az Talmud Torá keneged kulam. Essa Torá é a Torá considerada que ela tem o mesmo peso de todas as mitzvot. A Torá com a vontade de aprender, de ensinar, de cumprir, de guardar a Torá e a gente poder colocá-la na prática. Como a gente falou, a Torá ela precisa mudar a nossa vida, mudar os nossos atos, mudar o nosso comportamento, senão é uma Torá da boca para fora, não uma Torá da boca para dentro, uma Torá que está no nosso coração. Ki kesheu lomed mitzvah vehafetz lekayema az yeshlo sahar keilu kiema. Quando uma pessoa ele estuda uma mitzvah e ele tem a vontade de cumprir essa mitzvah, é considerado, ele tem a recompensa como se ele tivesse cumprido essa mitzvah. Keivan shein nitakev mahmat kviato, já que ele não pode estar cumprindo a mitzvah no momento que ele está estudando essa mitzvah, é considerado como se ele cumpriu. Ele vai ter, então, olha que incrível, ele ganha 2 vezes. Se é considerado como se ele fez a mitzvah, então ele vai ter 2 recompensas, a recompensa da mitzvah e a recompensa do estudo da mitzvah. Ele vai ganhar duplamente quando ele está estudando Torá. Então, Bezrat Hashem, temos que encontrar tempos. Infelizmente, a desculpa mais comum na boca de todo mundo: Rabino, eu queria tanto, mas eu não tenho tempo. Baruch Hashem, o dia de todo mundo tem 24 horas. Baruch Hashem, a hora de todo mundo tem 60 minutos. Baruch Hashem, o minuto de todo mundo tem 60 segundos. A gente tem que fazer o nosso tempo, não deixar, se sobrar tempo no final do dia, eu estudo um pouquinho. Não, não é assim. Ao contrário,
A gente fixa a nossa Torá e o resto a gente encaixa. A Torá tem que ser o centro da nossa vida, que é Hayenu Veore Yameinu, porque a Torá é a nossa vida, é o que alonga os nossos dias aqui no mundo. Então, isso tem que ser o principal. O resto é secundário. A Torá tem que ser o centro da nossa vida e o resto acompanha a Torá. Nunca a gente deixar no nosso dia, se der tempo, eu estudo Torá. Não podemos passar um dia de 24 horas e não dedicar um pouquinho do nosso dia para estudar, como a gente falou, um pouquinho de alahot, de leis, como colocar na prática. Tem um livro chamado Kitzur Shulchan Aruch, já tem em português traduzido, uma boa tradução. Quer dizer, a gente não tem nem a desculpa da língua. Eu não entendo hebraico, Rabino, já tem em português. Muitos livros bons de Mussar também, de ética, de crescimento espiritual. A gente já tem isso em português. Bezrat Hashem, a gente não tem desculpa. Tem as desculpas que são, a gente sabe que no fundo, não são verdadeiras. A gente tem que fazer a Torá central na nossa vida e se dedicar o máximo que a gente puder para estudar. Be'eta bitul veino roshesh le'asotah, או בשעה שעושה שום מצווה ואינו מדקדק בה כראוי, על זה לא נאמר תלמוד תורה כנגד כולם. Mas se a pessoa ela está ociosa, ela não está estudando, ela não está se dedicando, ela não está estudando para cumprir, ela está estudando com qualquer outra motivação, essa não é uma Torá que tem o peso de todas as mitzvot juntas. Então, Bezrat Hashem, precisamos estudar sempre com as kavanot corretas. Eu acho que eu já contei essa história, mas vale a pena, uma história real, que uma vez perguntaram para um menino de uma yeshivá como que estava o relacionamento dele com Deus, né? Se ele tinha tempos de estar conectado com Deus. Ele falou, olha, eu acordo às 5 da manhã, eu estudo 1 hora antes do shaharit, depois tem a reza da manhã, o shaharit, depois tem rapidinho eu como café, eu vou tomar um café da manhã, eu já sento para estudar, fico até meio-dia, depois imediatamente até a reza da tarde, eu descanso 10 minutinhos, tenho o almoço, depois vou estudar de novo, e tenho o jantar, e eu estudo de novo até as 10h30, 11 horas da noite, e ele termina falando, que horas que eu vou pensar em Deus? Eu estou ocupado o dia inteiro. Espera aí, você está ocupado com o quê? Se você não consegue pensar em Deus, que Torá que você está estudando? Então, a Torá é justamente para conectar a gente com o Criador do mundo. Mi shenesao libo lasot mitzvah, zu ulekayem karaui-lá, uliot murtar bekitra shel Torá, aquele que o coração leva a pessoa. Óbvio que tem aqueles. O que a gente está falando da coroa da Torá? Coroa da Torá, normalmente, são aqueles que dedicam a vida só para o estudo da Torá. Baruch Hashem, tem no mundo inteiro muitas yeshivot, muitos kolelim. Um kolel é um centro de estudo para pessoas casadas. Tem pessoas que estão dispostas a receber uma quantia, por exemplo, em Israel, um estudante de um kolel recebe $400 por mês. Quer dizer, para sustentar uma família, é uma vida muito apertada. Normalmente, a esposa também tem que sair para trabalhar, acabam tendo que ter uma vida muito apertada. Tem gente que está disposto a sentar e estudar a Torá, mesmo tendo uma vida mais apertada. Isso tem que ter, o coração tem que levar a pessoa, não pode ser uma coisa que foi obrigado para ninguém, tem que ser uma decisão da pessoa, da família, de viver uma vida um pouco mais apertada para se dedicar o tempo inteiro para o estudo da Torá, para vestir a coroa da Torá. Lo yasir dato ledvarim betelim. A pessoa não quer perder tempo da vida dela com ociosidades, com distrações, com besteiras. Velo yasim elibo sheikne Torá e mosher vekavod ke'erad. E também a pessoa não pode ter a motivação de querer a Torá para ter honra através da Torá. A gente vê grandes sábios de Torá, a humildade deles, como eles realmente são pessoas que a Torá não faz deles pessoas com gavá, com orgulho, que se acham melhor que ninguém, ao contrário. A gente contou uma história, não lembro agora em nome de quem foi contar essa história, mas de um rabino
que estava no meio de Rola Moed de Sukkot, no meio dos dias de Rola Moed de Sukkot, e ele está recebendo a visita de muitos alunos, muitas pessoas que vêm pedir brahá para ele, e ele pede para um aluno um papel, uma caneta, mesmo que a gente tenha o costume de não escrever, ou escrever o mínimo possível nos dias de Rola Moed das nossas festas, mas o rabino pediu, o aluno estranhou, mas trouxe, e o rabino escreveu um versículo que fala que a gente, quando fecha os olhos, quando a gente fecha as pálpebras, então tudo que a gente está vendo volta para a gente mesmo. Então o aluno perguntou, rabino, por que você escreveu isso? E o rabino respondeu, olha, as pessoas vêm me visitar em Sukkot, eu acabo vendo pessoas fazendo coisas erradas, eu acabo percebendo defeito nas pessoas, imediatamente eu quero fechar os olhos, eu não quero olhar os defeitos dos outros, eu quero procurar o defeito dentro de mim. Eu escrevi esse passuca aqui para ser um lembrete o tempo inteiro dos meus erros, não de ficar olhando os erros dos outros. Quer dizer, a Torá, ela deve levar a pessoa para a humildade, não para o orgulho, não para a honra. Então, a pessoa deve ter essa intenção de estudar a Torá, uma Torá sem interrupções, sem vanidades que ele vai fazer, sem busca de honra. Eila kol kahi darkash el Torá. Esse é o caminho para adquirir a Torá de verdade. Pat bemelach tuhal, a pessoa vai comer pão com sal, o maim bameshurá tiste, e água sob medida ele vai tomar. Ve'ala aretz tishan, ele vai dormir diretamente sobre o chão. Ve'hayei tsar tihye, e uma vida de dificuldades ele vai viver. O batorá atamel, e ele vai dedicar a vida dele para a Torá. Muita gente entende esse ensinamento de uma maneira equivocada. Muita gente pensa que para estudar a Torá você precisa fazer um voto de pobreza. Olha só, está escrito, tem que passar fome, tem que dormir no chão, tem que se abster de todos os prazeres materiais. Não é verdade. O que os nossos sábios estão ensinando é: a tua vida é pelo material ou pelo espiritual? Não tem nenhuma contradição a pessoa poder ter uma casa bonita, a pessoa poder ter uma mesa farta e ele poder estudar a Torá. Mas a grande pergunta é: você estaria disposto a abrir mão de tudo isso para estudar a Torá? Quer dizer, não precisa viver dessa maneira, mas você precisa estar disposto a ter uma vida realmente mais simples, sem excessos, para poder dedicar. Quantas horas do dia a gente acaba perdendo tempos de estudo de Torá, porque para ter luxos e coisas desnecessárias que a gente, se tivesse a disposição de viver uma vida mais simples, eu poderia ter muito mais Torá. E, infelizmente, muitas pessoas acabam dedicando uma vida inteira para acumular bens materiais e, no final da vida, acabam se arrependendo que perderam grandes chances de estudar em Torá e de se aprofundar do lado espiritual. Veim tomar ache kibots mamon, o que shepane miasakai, aserzor vekra veshna. Tem muita gente que fala assim: olha, eu vou dedicar o começo da minha vida para juntar dinheiro, e aí, quando sobrar tempo, aí eu vou voltar e vou estudar a Torá. Se começar a vir essa ideia na sua cabeça, essa pessoa nunca vai adquirir a coroa da Torá. Olha que incrível, a gente, Bezrat Hashem, a gente não pode pensar: não, agora não dá para estudar a Torá, eu vou me dedicar para todas as outras coisas e, quando sobrar tempo, aí eu vou estudar a Torá. Isso é a garantia que essa pessoa nunca vai ter a coroa da Torá. Eila, o contrário a gente deve fazer. Ose Toratcha Keva, o fixo na tua vida tem que ser o estudo da Torá. O Melarteharai, e o teu trabalho tem que ser alguma coisa provisória. Nunca o principal da nossa vida pode ser o nosso trabalho e juntar o dinheiro. Isso tem que ser o secundário da nossa vida.
Ve'al tomar, assim fala o Pirkei Avot, Keshe Paneh Eshne, olha, quando eu tiver tempo, aí eu vou estudar Torá, Shema Lot Paneh, porque talvez você não vai ter tempo. Aqui não está falando Deus nos livre, olha, não fala que depois eu vou estudar, pode acontecer uma tragédia e você nunca vai ter oportunidade de estudar. Também pode acontecer. Ninguém no mundo sabe até quando a gente está aqui, até quando a gente vai ter oportunidades. Aproveita hoje. Não, amanhã eu começo. Mas peraí, quem falou que vai ter amanhã? Quem falou que vai ter daqui a meia hora? Ninguém tem nada garantido. Está tudo na mão de Hashem. Tem aquela famosa história da libélula. Tinha uma libélula que só queria saber de curtir a vida e não levava a vida a sério. Todo mundo falava para ela, libélula, toma vergonha na cara, vai fazer alguma coisa produtiva da tua vida, e ela só quer curtir a vida e passear e voar. Falou, não, tem bastante tempo, eu quero curtir agora, quem sabe depois eu dedico minha vida para coisas mais úteis. Essa libélula, ela viu a casa de um ser humano, todo mundo falou, não chega perto, é perigoso, ela quer, talvez tenha prazeres novos lá, ela chega perto da casa dos seres humanos, ela vê dentro de uma tigela, ela vê nuvens. Ela fala, uau, nuvens dentro de uma tigela. Quando ela vai mergulhar, ela percebe que eram claras em neve, e ela começa a se afogar, ela fica toda presa, começa a morrer afogada, e ela começa a rezar para Deus, Deus, por favor, me salva daqui. Deus, se você me salvar daqui, eu te juro que eu vou ser uma libélula diferente. Eu vou ser mais séria na vida, eu vou ser mais responsável, me salva, por favor. Quando ela termina de falar essas palavras, entra na cozinha, o cozinheiro, ele olha lá para a tigela e fala, que nojo, tem um inseto na minha comida. Ele pega com uma colher e joga ela pela janela, ele salva a vida daquela libélula, a libélula está lá do lado de fora e ela está se secando no sol, e ela pensa, falou, Deus me salvou, olha que milagre, eu jurei para ele que eu ia ter uma vida com mais sentido, que eu ia ter uma vida realmente que eu vou aproveitar cada momento, mas eu estou tão cansada, amanhã eu vou fazer isso. E ela deitou para dormir e ela não sabia que as libélulas vivem um único dia. Então, não diga, quando eu tiver tempo, eu vou estudar. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Hoje, começa hoje a estudar, a abrir um livro, escutar um shiur. Tem muitas oportunidades da gente conhecer Torá, da gente se aprofundar. Não deixa para amanhã. E outra explicação aqui, menos trágica, digamos, é todo aquele que fala depois, quando eu tiver tempo, sempre vão ter outras prioridades. Se você está deixando para depois, você já demonstrou que a Torá não é prioridade na tua vida, todas as fases da tua vida vai ter uma outra prioridade. Tem alunos jovens que eu dou aula, que falam, olha, Rabino, eu queria ir para mais aulas, mas agora eu estou terminando o terceiro colegial, quando eu entrar na faculdade, aí eu vou ter mais tempo, eu vou. Depois de um tempo ele está na faculdade, olha, Rabino, eu queria ir mais, mas está difícil, eu estou procurando já um estágio, tem estágio obrigatório, Bezrat Hashem, mas a hora que eu tiver empregado mesmo, que eu já tiver numa boa empresa, aí eu vou participar aí das tuas aulas. Aí depois de um tempo você fala com ele, então, Rabino, Baruch Hashem, eu já estou numa boa empresa, já estou com o registro assinado, mas agora a empresa quer que eu estude línguas também, estou fazendo um curso de inglês, estou fazendo um curso de espanhol, mas Bezrat Hashem, quando eu for promovido, aí sim eu vou para a aula. E assim vai a vida inteira. Então não diga quando eu tiver tempo eu vou estudar, porque talvez você nunca vai ter tempo. Se não é a tua prioridade hoje, quer dizer que amanhã também não vai ser, e depois de amanhã também não vai ser a tua prioridade. A prioridade da vida tem que ser a Torá. Ktiv Torá, está escrito na Torá, Lo B'Shamayim Hi. A Torá não está mais no Shamayim, a Torá foi entregue para a gente. Olha que interessante, Pirush, Begassei Aruach, a Torá, ela não está entre os arrogantes, Lo B'Shamayim não está entre aqueles que se acham grandes como o céu, Velo Me'ever Layam Hi, também não está do outro lado do oceano, Pirush, Beotam Sholchim Me'ever Layam, não está com aqueles
que viajam para o outro lado do mundo. Hoje está na moda, né? Grandes viagens para a China e para o mundo inteiro com a globalização. As pessoas, para fazerem negócios, têm que viajar. Tem gente que passa 2, 3 meses viajando, depois volta, fica um pouquinho, mais viagens e viagens. Essa pessoa nunca vai ter Torá. A pessoa que está buscando sustento do outro lado do mundo e que está sempre viajando e sempre querendo ganhar mais, quando que essa pessoa vai ter tempo de sentar e estudar Torá? Lefirra, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e mesmo assim estão sempre querendo mais e mais e mais. Vão parar quando? Quando vão ter tempo para a espiritualidade? Baruch Hashem, tem carros, tem casas, tem uma vida luxuosa e continuam não tendo vida espiritual. Estão esperando o quê? Deus nos livre quando não tiver mais oportunidade. Lefirra amru hachameinu zichronon livrachá. Por isso os nossos sábios falaram no Pirkei Avot, velo kol amarbe bishorá markim, todo aquele que se envolver demais com os negócios, ele nunca vai se tornar sábio, ele nunca vai ter tempo para dedicar para estudar Torá e para crescer dentro da espiritualidade. Ve'amru, no Pirkei Avot também está dito, evei memaet baese, que diminui o teu trabalho. Óbvio, tem que trabalhar, tem que sustentar a família, tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter a responsabilidade de sustentar uma casa. Ninguém está mandando a gente viver de maneira irresponsável, mas também tem que saber o principal do que a gente veio fazer nesse mundo é juntar a espiritualidade. Ve'asag batorá, arruma tempo, cria tempo no teu dia para estudar a Torá. Olha que história linda. Teve uma vez, numa empresa, tinha uma pessoa que ele trabalhava o dia inteiro, mas ele sentia falta de ter estudo de Torá, mas não sobrava tempo para ele. O que ele fez? Essa pessoa, ela decidiu que na hora do almoço, enquanto ela está comendo, ela vai abrir um livro de Torá e vai estudar 1 hora de almoço, ele está ganhando 1 hora de Torá. Essa pessoa um dia estava estudando, passou um outro trabalhador judeu da empresa e viu ele trabalhando, viu ele estudando lá. Falou: o que você está fazendo? Eu falei: estou estudando, eu aproveito essa 1 hora de almoço, eu como rapidinho com o livro aberto e eu aproveito. Olha que legal, posso estudar com você? E começaram a fazer uma havruta, uma dupla de estudos. Passou um tempo, tinha na hora do almoço 10 pessoas estudando Torá, se formou um centro de estudos na hora do almoço. Baruch Hashem, o próximo passo, eles criaram uma reza de minhá. Eles tinham minyan para fazer minhá naquela empresa. Eles mudaram a vida de pessoas. Depois de muitos anos, esse homem que criou, o primeiro que abriu o livro, ele encontra uma pessoa religiosa, kippah, tzitzit, e alguém pergunta para ele, esse homem encontra ele na rua e fala: você lembra de mim? Ele olha para o homem e fala: desculpa, eu não lembro de você. Eu trabalhei com você naquela empresa 20 anos atrás. Ele falou: uau, já passou tanto tempo, como você lembra de mim? Ele falou: como que eu vou esquecer de você? Você mudou minha vida. Eu trabalhava naquela empresa, eu não era religioso na época, e eu comecei a ver que na hora do almoço um monte de gente se dedicava para estudar a Torá. Um dia eu fui lá, comecei a escutar, gostei, comecei a ir todo dia. Eu fiz tchuvá graças a você. Nunca mais eu vou esquecer de você. Imagina o mérito. Tudo que aquele homem fez, ele não pensou em criar um centro de estudos, ele não pensou em criar uma reza de minhá, ele pensou em abrir o livro dele e estudar. Mas olha quantos méritos esse homem vai ter de toda a Torá que ele trouxe para o mundo, de alguém que tem vontade de fixar tempos para o estudo da Torá dele. O mitor shadam oseg batorá lishma, e desde que a pessoa ele estude a Torá leshem shamayim, não em busca de honra, não em busca de nenhum outro tipo de benefício, ele estude pelo mérito de Deus, para engrandecer o nome de Deus, vetarach veiagá leshem shamayim, e ele se esforçou, ele fez de tudo leshem shamayim, as nasush teikla yotav keshnei mayanot, os 2 rins dele vão se transformar como 2 mananciais, vemotze tam ve'alahot me'atzmo,
Deus vai dar para ele níveis de sabedoria muito grandes, ele vai conseguir até mesmo virar um posek alahá, alguém que vai trazer novidades na área de lei judaica. Espera aí, mas como novidades? Não tem mais novidade, a Torá já foi entregue. A verdade é, com a modernidade, cada vez mais a gente precisa ir pegando, entendendo as novas alahot com a tecnologia que está surgindo. Vou dar um exemplo, né? Na época da Torá não tem o elevador, hoje em dia tem elevador de Shabat. Como pode ter um elevador de Shabat? Precisa entender as leis, o que é, qual é a proibição do elevador, como que eu posso fazer para não transgredir o que o elevador ele faz a gente transgredir no Shabat. Quanto mais a gente estudar, a gente vai conseguir trazer novidades sobre as novas tecnologias e, obviamente, quando isso é possível, não é jeitinho, não é malandragem, mas tem formas de muitas coisas a gente trazer a Alahá e a tecnologia caminhando juntas. Coisas que nem mesmo Moshe não sabia, porque são tecnologias novas, que mesmo Moshe Rabbeinu, naquela época, não conheceu, e a gente entendendo a Torá, se dedicando, hoje em dia tem grandes rabanim no mundo que respondem respostas sobre as tecnologias atuais, quer dizer, coisas que nem Moshe Rabbeinu saberia responder, porque ele não conhecia essas tecnologias. Kasher Matzino beAvraham Avinu Zichrono Livraha, e foi isso que Avraham Avinu ele conseguiu atingir na vida dele. Shelo lamad meolam bifnei shum adam. O Avraham Avinu ele não estudou a Torá dele da boca de ninguém. Ele sozinho, com um nível de reflexão, de introspecção, ele foi entendendo, através do intelecto dele, olha que coisa incrível, todas as mitzvot da Torá. Avraham Avinu entendeu intelectualmente todas as mitzvot que futuramente vão ser entregues para o povo judeu. Avraham Avinu já tinha entendido sozinho, através do seu intelecto, mas, de novo, foi um trabalho de anos e anos. O Rambam fala que ele trabalhou no aperfeiçoamento dele dos 3 aos 48 anos, 45 anos de dedicação o tempo inteiro para entender as leis de Deus no mundo. Velamad milibó, kol haTorá ve'amitzvot, e ele aprendeu do próprio coração dele todas as mitzvot da Torá, até que a própria Torá traz um testemunho sobre isso. O Shmor Mishmarti Mitzvotai, Hukotai, Vetorotai. Avraham Avinu, ele cuidou de todas as ordens de Deus, de todos os comandos, de todos os estatutos e todas as leis de Deus. Como ele cuidou de tudo isso? Ele entendeu intelectualmente, de tanto estudar sozinho, de tanto refletir, de procurar no coração dele, ele conseguiu entender Deus nesse nível de profundidade. Ve'amru hachamenu zichrono livraha. E assim os nossos sábios, eles ensinam, sheafilo eruvei tafshilim ayayodeia, até as preparações de comida. Tem uma lei específica, não vamos entrar nos detalhes aqui, eruv tafshilim, quando tem um Yom Tov que vai ser seguido de Shabat, e você gostaria de preparar coisas no Yom Tov para o Shabat, a gente vai fazer eruv tafshilim, é toda uma preparação de comidas que a gente faz antes do Yom Tov para permitir que eu possa cozinhar do Yom Tov para o Shabat. Até isso, Avraham Avinu já entendeu, ele já conhecia essa alahá. Nesse nível de detalhamentos, Avraham conseguiu entender intelectualmente toda a Torá. Vegam amru hachamenu zichronon livraha, e também ensinaram os nossos sábios, Avraham Avinu alav shalom, Lamad arba meod prakim b'masechet avodah zarah. Avraham ele estudou 400 capítulos do Tratado de Avodah Zarah, um dos tratados do Talmud. Está escrito que Avraham Avinu ele estudou esses tratados, o milimedlo kolzé. Mas quem ensinou isso? Quem ensinou a Torá Shebeal Pé, a Torá oral, o Talmud?
Ele veio muito antes dos sábios do Talmud. Como ele pode ter estudado 400 capítulos do Tratado de Avodah Zará? Quem ensinou tudo isso para ele? Eila nasu shtei klayot keshtei mayanot. Os seus rins se tornaram mananciais de Torá. Venovot lo chokhmah vetorá. E fluiu dentro dele sabedoria e Torá. Olha que incrível os níveis de Kedushá, o nível de santidade, o nível de conexão com Deus, com aquele que vai se aperfeiçoando, vai estudando Torá e vai realmente fazendo Leshem Shamayim, em nome de Deus. Era isso que Abraham quer. Abraham quer descobrir Deus no mundo, Abraham quer descobrir o que Deus quer de mim. A Torá é um manual de instruções. Abraham, ele entendeu o manual sozinho, só de olhar, só de refletir, só de realmente colocar todo o intelecto dele nisso, ele entendeu sozinho o manual de instruções. Vecher matzino berab Eliezer agadol, assim também aconteceu com o Rabi Eliezer, o grande, mitor she'asag batorá arbe, eido alav raboisenu zichrono levraha, shenidgalá lo, masheló nidgalá le Moshe Sinai. Então, os nossos sábios falam que ele se dedicou tanto para a Torá, que foram ensinados para ele segredos que ainda não tinham sido ensinados, nem mesmo para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Vechen amru raboisenu zichrono livracha, midoro shel Moshe Rabbeinu alav shalom, al doro shel Yoshua, umi Yoshua laskenim, ulaneviim, ulanshei knesset agdolá. Então, toda a Torá ela foi entregue para a geração de Moshe foi transmitido para o Yoshua, do Yoshua para os anciãos do povo judeu, dos anciãos para os Neviim, para os grandes profetas, o Leanshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, pessoas em níveis muito elevados, o Letanaim, os grandes sábios da Mishnah. Depois ele vai trazer, interessante aqui, esse capítulo do Orchot Tzadikim, ele vai ensinar para a gente todo o processo da Torá oral, a Torá escrita, a diferença entre elas, como foi sendo transformada a Torá oral em Torá escrita, que a gente tem hoje em dia, o Talmud, tem a Mishnah, tem a Gemara, mas a gente vai entrar nisso. Então, foi transmitido para a geração dos Tanaim, a geração dos grandes sábios da Mishnah, Hillel, Shammai, Rabi Akiva, Rabi Meir Balanês, Vela Moraim, depois uma outra geração, a geração dos sábios da Gemara, que são os Amoraim, Ula Geonim, Ulechol Hormei Ador, e para os Geonim, e para todos os sábios daquela geração, Sheasku Batorá Arbe, que se dedicaram uma vida inteira no estudo da Torá, Venatnu Nafsham Aleia, pessoas que deram a vida pela Torá. A gente já contou algumas vezes no Shiur, um grande sábio que faleceu cerca de 20 anos atrás, o Rav Moshe Feinstein Zecher Tzadik Libraha. Ele estudou todos os tratados do Talmud, 60 tratados, ele estudou 300 vezes, ele estudou o Shulchan Aruch, o Código de Leis também, são 10, 12 livros, mas são aqueles livros gigantescos que a gente procurava, do tamanho da Barça. Ele estudou 400 vezes todo o Shulchan Aruch, ele sabia tudo de trás para frente, de frente para trás. Olha que incrível, pessoas que dedicaram a vida para estudar a Torá. Sobrou 1 minuto, ele abre um livro de Torá. Pessoas que não desperdiçavam seu tempo se tornaram uma grande luz para a sua geração. Nidgalu lahem razei Torá vesodei Chokhmah. Foram revelados para essas pessoas grandes segredos da Torá, coisas ocultas dentro da Torá. Tem uma história muito famosa que aconteceu com o Hazon Ish. Hazon Ish foi um grande sábio que morou na geração passada na cidade de Bnei Brak, deve ter falecido talvez há 30 anos atrás, 35 anos atrás, não estamos falando de muito tempo atrás. Certa vez um homem foi pedir uma brahá para ele. Então, ele deu a brahá para o homem, perguntou por que você quer brahá? Ele falou, infelizmente, os médicos descobriram que eu tenho um tumor na cabeça e eles falaram que não tem como operar esse tumor. Então, o Hazon Ish pegou um papel, ele fez um desenho
e ele falou, mostra para o teu médico que ele está pensando em operar dessa maneira, mas ele tem que operar dessa maneira que ele não tinha pensado, e assim vai dar certo, Atzlahá, que você tenha sucesso. Esse homem, ele foi para o médico, ele deu o papel para o médico, um pouco de vergonha, né? Porque o que aquele velhinho lá, ele sabe de medicina, ele estava falando com um dos maiores neurocirurgiões do mundo. A hora que o médico vê o desenho, ele dá um grito. Ele falou, quem te desenhou isso? Eu falei, um rabino, Razonish. Mas como um rabino, quem desenhou isso tem um conhecimento profundo sobre como funciona o cérebro, é alguém que sabe todos os detalhes. Como assim o rabino desenhou? Ele é médico? Não, mas ele que desenhou, ele vê que tem uma genialidade nisso, ele faz a operação da forma como o Razonish ensinou, e Baruch Hashem, a operação foi um sucesso, e o paciente sobreviveu e melhorou. Foram dar cola cavod, olha, Razonish, parabéns pela sua ideia. Falou, não é minha ideia, está escrito na Gemara de Hulin, um dos tratados de Hulin, está escrito num dos Tosfotim, um dos comentaristas desse tratado. Se a gente olhar todos os Tosfotim desse tratado, não tem nada sobre cirurgia cerebral. Então, como que o Razonish viu isso dentro do Tosafot? O Razonish, ele tem no livro dele a descrição do que vai acontecendo com o corpo de uma pessoa depois de horas e horas que ele estuda sem parar. E ele conta que a pessoa se sente como se o corpo dele virou uma bola de fogo. Da onde o Razonish sabia descrever isso, ele sentiu isso, ele viveu isso, e olha que incrível, Deus revelou para ele segredos. No Tosafot do Tratado de Hulin, ele conseguiu enxergar como se faz uma cirurgia cerebral. A gente pode ler várias vezes, ninguém vai encontrar nada lá dentro. Deus revela para os grandes sábios, tem histórias incríveis, pessoas no nível de Kedushá, que sabiam grandes segredos, que sabiam olhar para uma pessoa e enxergar coisas que mais ninguém enxerga. Coisas que, níveis de sabedoria que não tem de onde estudar isso, a não ser que Deus, ele te coloque isso na cabeça. O Kvar Manu Hachamenu Zechrono Livraha, Arbaim Ushmone Dvarim Sheniknita Torah Bahem. Nossos sábios, eles numeraram 48 coisas 48 ferramentas através das quais a Torá pode ser adquirida. Baruch Hashem, para a gente não é novidade nenhuma, já 2 anos seguidos, em preparação para Shavuot, a gente estudou aqui as 48 ferramentas de aquisição da Torá, e eu tenho certeza que não só estudamos, muita coisa a gente já começou a colocar na prática para poder adquirir Torá e poder se transformar em pessoas melhores. O Misha Yalea Libo, Liot Zohele Derech HaTorah, Yatriach Lekayem Motam, Arbaim Ushmone Dvarim, aquele que quer de verdade um dia ter Torá na sua vida, ter a coroa da Torá, não simplesmente estudar a Torá, mas ter uma coroa, aquela coroa que está à disposição, todo aquele que quer essa Torá, que venha e pegue, tem que cumprir as 48 ferramentas. Para quem quiser, a gente tem as gravações aqui das nossas 48 ferramentas de aquisição da Torá. Veaz e ale lekoltov, e aí a pessoa vai subindo e subindo cada vez mais de nível espiritual e vai adquirindo Torá e pode até chegar num nível que vão ser revelados para essa pessoa todo tipo de segredos que, se a gente olhar na Torá, a gente não enxerga, mas que Deus vai abrindo os olhos da pessoa e ela vai vendo uma nova realidade e entendendo tudo de uma maneira mais profunda. Que a gente possa encontrar tempos de Torá, criar tempos de Torá. Esse é o principal da nossa vida, é isso que a gente veio fazer, esse é o nosso manual de instruções. Não pode existir um dia na nossa vida que a gente não tem tempo para Torá, ao contrário, o principal começa o dia com um pouco de Torá. Tem muitas pessoas, Kola Kavod, que todo dia de manhã eles vão no Beit HaKnesset, eles vão rezar, muita gente reza cedinho, tem muita gente na reza de Vatikin, que é o primeiro horário da reza, tem que acordar às 5 da manhã, tem um grupo muito grande de pessoas que todo dia está lá,
terminou a reza, eles vão estudar 1 hora antes de ir para o trabalho, antes de começar o dia, antes de ter problemas no dia que podem te atrapalhar, eles abrem o dia deles com 1 hora de estudo da Torá. Tem gente que faz Daf Yomi, 1 página do Talmud por dia, antes de ir para o trabalho. Eu tenho certeza, o dia é completamente diferente, o dia é mais iluminado, o dia é mais sagrado, quando a gente já começa o dia com o estudo da Torá. Shavua Tov para todo mundo.